E a senadora Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul, voltou a provocar o ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Numa publicação na Rede X, ela ironizou os problemas de saúde relatados por Bolsonaro, que está preso em Brasília, com fortes crises de soluço. Soraya disse o seguinte: perguntar não ofende, gente, mas é que eu tive uma crise de soluço ontem e fiquei muito preocupada. Alguém já morreu de soluço? Soluço mata? Soraya Tronic foi eleita senadora em 2018. Nos últimos anos, participou de comissões parlamentares de inquérito. Foi relatora da CPI das Bets e integra a CPMI do INSS. Na CPI das Bets, teve de explicar a relação com o lobista Silvio Assis. Ele foi acusado de pedir propina de 40 milhões de reais a empresas de apostas. Os dois foram flagrados fazendo compras numa loja de marca, num shopping de luxo, em Orlando, nos Estados Unidos. Piotr, a gente acompanha essas imagens aí do ano passado da senadora Soraya Tronic, que usou as redes sociais para atacar o ex-presidente Jair Bolsonaro, com um problema que ele tem sofrido aí há bastante tempo, essas crises de soluço praticamente crônicas, né, por conta da facada. Senadora, quem sofreu uma tentativa de assassinato pode morrer sim, até porque as complicações são imensas. Então, primeiramente, o mau gosto dela, a insensibilidade, a insensatez, a grosseria, a falta de um mínimo de humanidade. Por esse aspecto, é uma senadora completamente inexpressiva. Mas ela é expressiva, sim, até porque as imagens mostram, ela tem muitas explicações a dar. Inclusive do mandato dela, que do ponto de vista do eleitor, provavelmente é pífio. Pergunta para o eleitor dela se vai votar nela novamente. Até porque ela veio naquela onda da direita em 2018. Depois, depois ela escolheu outros caminhos a seguir. Agora, o comentário sobre a saúde do ex-presidente é grosseiro, maldoso, sem nenhuma sensibilidade, sem nenhum senso de humanidade, que ignora o fato principal. Esses soluços do Bolsonaro, os dela não faço a menor ideia qual a causa. Ela deve procurar um médico. Agora, os do ex-presidente Bolsonaro vêm na esteira de uma série de complicações depois de uma tentativa de assassinato que ele, sim, foi a vítima. Acho que a senhora não passou nem perto disso e feliz porque a senhora não tenha passado que nenhuma outra pessoa corra o risco de sofrer uma tentativa de assassinato. Mas um pouco de humanidade, um pouco de hombridade, de respeito ao outro, faria-lhe bem. Marcília, até lembrei, faz 2 meses, o Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, publicou, inclusive, um vídeo do Jair Bolsonaro deitado, dormindo num sofá, com a crise de soluço, tentando, na verdade, pegar no sono, porque as crises são intermitentes. Exatamente, com o iPad, acho que ele estava lendo, acabou pegando no sono, mas ainda assim, com a crise de soluço. Uma cena, assim, muito triste, né? Muito delicada. A Soraya mostra não só uma falta de humanidade e uma crueldade tamanha, como uma ignorância imensa. Porque basta você ler qualquer coisa, não precisa ler nada demais, lê um pouquinho só, um pouquinho, está minimamente antenada nas notícias, que você vai saber que o problema do Bolsonaro é que esses soluços, que inclusive invadem a própria noite dele, são soluços noturnos até mesmo, quando ele está dormindo, portanto, eles podem fazer com que ele engasgue e com isso até possa falecer. Né? Isso foi dito, está na imprensa, é só ter um mínimo de curiosidade e não ser completamente tapada, não ter no rosto um antolho, como a gente dizia no sítio, né? Que coloca os antolhos, é aquilo que você coloca no cavalo para ele só olhar para frente, para ele não olhar para os lados. Então, se você olhar um pouquinho para os lados, se ela olhar para os lados, ela vai enxergar esse tipo de informação e não vai falar bobagens desse tipo. O que me parece que a Soraya quer, eu até vi outro dia uma entrevista dela, esses dias, dizendo, eu, na minha posse, eu naquela época estava ainda voltada ou aliada do Bolsonaro e meu filho não quis que comparecer à minha posse. Enfim, ela está aparecendo, né, quer despregar-se dessa imagem que anteriormente ela criou de aliada do Bolsonaro ou de bolsonarista, etc. E aí começa a falar esse tipo de besteira. Você, Soraya, para fazer política, não precisa ser desumana, você não precisa ser cruel e muito menos ignorante. Já não chega o Moraes querendo ser médico e saber mais que os médicos
Agora a gente vai ter que aguentar Soraya também, dando opiniões médicas sobre o que não faz a menor ideia do que está acontecendo?